água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aí está, finalmente, ele lá consegue marcar. Imagina a emoção de um estádio cheio, a bola a rolar e a frustração de não acertares na baliza. Mas depois, o árbitro apita e voltas a tentar. E desta vez, marcas. Estamos em pleno Mundial de Futebol 2026. Os estádios estão lotados, as emoções estão ao rubro e há milhões de olhos postos no futebol real. Mas hoje não vamos falar de seleções nem de golos decisivos. Vamos antes olhar para outro campo onde também se faz história: o futebol virtual. Estás a ouvir Geração Gamer. O meu nome é Cristiana Reis e neste podcast fazemos uma viagem até aos videojogos que moldam quem somos. Os que nos acompanharam durante a infância, os que ainda hoje nos desafiam e os que nos fazem imaginar o futuro. Este é um espaço para todos. Para os que sempre jogaram, para os que pararam e voltaram, para os que têm apenas recordações e até para os curiosos. Histórias, memórias, cultura e curiosidades, tudo cabe aqui. Vamos jogar? O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. O futebol virtual não apareceu de repente. Nasceu há mais de 50 anos, quando os videojogos ainda eram feitos de poucos pixels, mas tinham muita imaginação. Nos anos 80 e 90, títulos como Sensible Soccer e Kick-Off eram simples, rápidos, quase caóticos, mas tinham algo revolucionário. Pela primeira vez, podíamos controlar uma equipa inteira com um comando. Era o início de uma nova forma de viver o futebol. Depois veio uma geração que marcou milhões de jogadores. O International Superstar Soccer, com umas animações mais fluídas e aquele entusiasmo quase infantil de ver o futebol ganhar vida no ecrã. E claro, duas franquias que se tornaram lendas: o Pro Evolution Soccer, o famoso PES, hoje eFootball, e a série FIFA, hoje EA Sports FC, trouxe licenças oficiais, realismo impressionante e modos competitivos que transformaram o jogo num verdadeiro simulador. Seja bem-vindo a este belíssimo cenário. Eu sou o Helder Conduto, comigo está o David Carvalho para este jogo. Está tudo reunido para que possamos assistir a um grande jogo de futebol, Helder. Para muitos foram os primeiros jogos nos quais a tática, o posicionamento e o timing faziam realmente diferença. Foi ali que nasceram rivalidades épicas entre amigos, torneios improvisados e noites inteiras a tentar marcar aquele golo impossível. Com o avanço tecnológico, o futebol virtual deu um salto gigantesco, o que mostra que este género continua vivo, competitivo e em constante evolução. Mas o mais fascinante é que o futebol virtual deixou de ser apenas um passatempo. Tornou-se numa profissão, tornou-se eSports, tornou-se num palco de atletas que treinam, competem e representam clubes gigantes, tal como no futebol real. Not everyone can win. The ones who do, they're different. Precision. The body breaks, the mind doesn't. Checkmate. E é por isso que hoje temos 3 convidados que representam 3 fases diferentes desta história. Primeiro, João Afonso, já Afonso quando está a competir. É jogador profissional de futebol virtual do Manchester City, vive este mundo ao mais alto nível e compete internacionalmente.
Depois, Diana Ferreira, Diana F7, quando entra em campo, é jogadora de futebol virtual do Benfica, uma das grandes referências portuguesas e uma das vozes mais fortes dos esportes em Portugal. E por fim, alguém que traz a perspectiva da nostalgia, da evolução e da paixão pelos videojogos, Pedro Fernandes, gamer de longa data, que cresceu com os clássicos retro, mergulhou no PES e acompanhou de perto a transformação do futebol virtual até aos simuladores modernos. Com o Mundial a decorrer, é impossível não fazer paralelos. Até que ponto os dois mundos se influenciam? Os jogadores inspiram-se em equipas reais, replicam táticas e adaptam estilos? É essa a ligação que vamos explorar. Vamos falar sobre como tudo começou, da evolução e de como o futebol virtual se tornou parte da cultura do futebol moderno. E agora que o campo está preparado, vamos a jogo. Olá, sejam bem-vindos. Olá, Cristiana. Olá. Vamos começar por falar dos objetos que vocês trouxeram. Até que memórias é que os objetos vos levam? Vou começar pela Diana. Provavelmente trouxe o objeto mais fora da caixa, mas tem toda uma explicação, obviamente. Eu, na verdade, uma webcam? Trouxe uma webcam, sim. Isto porque eu comecei a fazer streams ao mesmo tempo que comecei a jogar FIFA, na altura competitivo. E eu tornei-me conhecida e ganhei o alcance que ganhei na altura por causa de fazer streams. E portanto a webcam foi o início, na verdade, desta minha caminhada competitiva nos esportes, e para mim fez todo o sentido, tem toda a ligação. Foi essa câmara que me filmou durante muitas horas. Esta é mesmo a primeira? É mesmo a primeira. Já não usas esta então? Já não uso. uso. A resolução já aumentou entretanto. Exatamente. Claro. Sim. Agora já é 4K e coisas. Não, esta foi de facto a primeira e que me acompanhou no início, que me viu treinar muitas horas também, que me viu falar com muita gente no chat. E para mim é marcante. Quando me pediste um objeto que simbolizasse a minha ligação ao futebol virtual, para mim quase que automaticamente. Não, quer dizer, eu pensei nas medalhas, nos troféus, mas sim, isso deixamos para os gabarolas, não é? Assim, Não quiseste fazer como certas determinadas pessoas. Claro, muito básico, não é? Sim. E então trouxe aqui uma coisa que realmente para mim tem uma ligação muito forte e que me marcou. Muito bem. Pedro, trouxeste aí uma série de jogos. Trouxe os mais antigos que encontrei, porque entretanto já não tenho os jogos do Spectrum, não é? Porque eu comecei, como tu disseste muito bem, sou de outra geração de gamers. Eu sou do tempo em que os preliminares contavam, não é? E então nós ficávamos muito tempo à espera que os jogos carregassem no Spectrum. Muitas das vezes, para chegar ao fim do carregamento e aquilo ir tudo abaixo, e temos que voltar ao início e andar lá a afinar o gravador de cassetes com a chave de fendas. Eram outros tempos em que depois Era quase um jogo antes do jogo. Era, e a expectativa do jogo entrar, e depois quando víamos o ecrã a aparecer, aquele ecrã inicial, que aquilo demorava alguns 5 minutos só para o ecrã inicial, e era uma imagem que já parecia assim uma coisa muito, muito à frente, ficávamos muito contentes quando isso acontecia, e depois toda a expectativa até o jogo começar era ótimo. Portanto, esses do Spectrum não encontrei estes do Pro Evolution Soccer, que está aqui desde o 2009 até ao 2000, isto agora barulho de jogos, até ao 2000 e... São as caixas dos jogos a fazer 2014, acho que é o último que eu tenho aqui, 2014. Depois, entretanto, tenho mais uns da PlayStation 4 e da 5, mas estes são os mais antigos, que são da PlayStation 3 ainda. Infelizmente vendi a PlayStation 2 com os jogos e hoje arrependo muito de o ter feito. E eu acho que para mim foi o primeiro simulador de futebol em que eu realmente achava que aquilo estava mesmo praticamente real, não é? Porque entretanto eu joguei tudo para trás. Joguei desde no PC, no PC até jogava o FIFA. Cheguei a jogar o FIFA, depois percebi que o PES era melhor. E houve durante muito tempo o PES foi o melhor simulador de futebol. Depois o FIFA, mas já muito, muito recente, tornou-se melhor do que o PES. Mas havia essa rivalidade, não é? Sim, eu jogo PES, eu jogo FIFA. Sim. O FIFA tinha as licenças todas, e este realmente era o melhor simulador, era o PES, apesar de ter os jogadores com os nomes diferentes, não era? Se calhar era o Penaldo ou outra coisa assim do género. Mas eu gostava muito de jogar PES e joguei muitas horas de Pro Evolution Soccer. Mas não era aquele jogador que ia tentar decorar as fintas todas. Okay. Aquilo era um bocado carregar nos botões ao calhas e ver o que é que acontecia. Havia uma ou outra que eu aprendia e na verdade é como eu sou na vida real no futebol. Eu sei uma finta e faço aquela resulta. Se aquela resulta eu vou continuar a fazê-la, percebes? Identifico-me. Mas foram muitas horas passadas a jogar Pro Evolution Soccer e jogos de futebol, até que depois arranjei uma namorada. Muito bem, muito bem. O João se calhar ainda não encontrou, por isso é que continua a jogar. João, acho que é a tua deixa para pegares. Tu trouxeste uma medalha. Sim,
Eu trouxe Claro. uma medalha e. Eu também tenho medalhas, sabe, João? Podem, Então trago para aqui. podem dizer que é básico, mas esta medalha é alusiva ao Campeonato Nacional de Equipas da Federação 2024. Na altura fui campeão pela Luna Galaxy, que algumas pessoas devem saber. Na altura a equipa que ainda existe, a equipa que era do Diogo Jota, e é uma medalha que, com o passar do tempo, por razões óbvias, teve um significado muito maior e se calhar foi o torneio mais bonito que ganhei na minha carreira e portanto decidi trazer porque era algo mesmo com significado. Claro. E será sempre a equipa do Posso teu ver? coração Posso ver, João? onde Posso quer ver? que tu estejas, onde quer que tu jogues, não é? Será Sim, sempre a equipa do teu coração. sim. Sem dúvida. Ok, Tudo- podemos cortar a parte em que eu disse que ele era básico por trazer uma Afinal, medalha. Ela tirou-te tinha uma com esta- mensagem bonita. Tirou-te com esta do valor sentimental Pois e é, lixou-te, não agora foi? vou ficar calada então. Precipitaste. Mas já ganhaste mais desde então, não é? Sim. Mas agora gaba-te, só para ela se Não, calar. vamos ter tempo para falar disso. Eu também quero falar do meu objeto. Eu trouxe um videojogo que se chama Mega Games 1, que tem 3 jogos lá dentro, e um deles era o meu jogo favorito, um dos meus jogos favoritos da infância, que é o World Cup Itália. Que é... Também joguei isso. O Itália jogo- 90. Exatamente. Joguei, sim, senhor. Exatamente. E eu tinha grandes competições com o meu primo a jogar esse jogo. Mas E é- lá está, também aprendia fintas e depois fazia as mesmas fintas e aquilo funcionava então sempre. Havia outro sentia-me jogo motivada. que era o Emílio Butraguenho, que eu jogava nas máquinas, e depois eu acho que cheguei a ter para o Spectrum mais 3 o disquetes que eu já trouxe aqui noutra ocasião, em que o golo era sempre da mesma maneira. Era tu ias por uma das laterais, assim que vias o bico da área, fazias a diagonal e rematavas, era sempre golo. Sempre Pronto. golo. O que interessa é Já perceber. havia bugs. Então, Não, os jogos eram tão simples que não havia assim tantas formas Pois. de marcar golos, percebes? Não havia tantas fintas, tantas jogadas, tanta coisa. Sim, Mas é. este também joguei nas máquinas de jogos, Itália 90. Sim. Olha, eu esse nunca ouvi falar mítico. nem Claro. do jogo, nem Miúdos. do Spectrum. É para a Mega Drive. Pois. É para a Sinto-me Mega Drive um ainda. bocado Gen Z Sim. neste Mas momento. nas salas de jogos tinham muito. Eram mais jogos da Sega até nas salas de jogos, não é? Sim, acho que sim. E este havia muito, sim. Sim, é. Vocês também não são desse tempo das salas de jogos, não é? Já não há. Tínhamos de pôr moedinha para jogar nas consolas. Pois, exato. Agora Ok. só se for uma visita de estudo ou assim a uma sala de jogos Sim. é que se percebe o que é museu. que é. Um museu. Eu cheguei a jogar. Eu sou da Madeira, então para ir ao Porto Santo de Férias com os meus pais no barco, tínhamos lá um salãozinho de jogos em que era preciso meter moeda para jogar PlayStation. Mas isso era jogo ilegal, sabe? Ok. Não, também. Essa é a minha única brincar. experiência. Mas eu por acaso lembro quando era miúdo, eu não podia entrar nas salas de jogos, só podíamos a partir dos. Acho que era 16. Se era 16, era 18. Acho que era Bom, 16. ou foi aos 16 ou aos 18. Eu sei que quando foi o meu aniversário, eu havia uma sala de jogos na Costa da Caparica que eu tentava sempre entrar. À socapa não, tentava tipo passar despercebido. Mas o segurança pilava-me sempre o seu cartão de cidadão, na altura, bilhete de identidade. E eu, não trouxe, então não pode entrar. Eu sabia que não tinha idade para entrar, claro que não levava, não é? Até houve o dia que eu fiz, ou 16 ou 18, agora já não me lembro, em que eu cheguei à porta com confiança, como é óbvio, e já sabia que ele ia tentar barrar-me à entrada. E ele, o seu bilhete de identidade, eu, está aqui! Fiz hoje, posso jogar! Foi muito bom. Foi na meta. Foi um muito momento muito importante. bom. Pá, foi sim, senhor, marcante mesmo. E Diana, como é que tu começaste a tua caminhada no futebol virtual profissional? Olha, mais uma vez vou-me sentir muito Gen Z, mas foi através do Instagram. Eu estava a ver stories e vi um story do Rico Fazeres. Que não, a relação é mesmo assim. Que já é um dinossauro, não é? Do gaming. Sim, já tem muitos anos disto, uma referência, sim. E um gajo muito porreiro também. E ele estava a Verdade. anunciar que ia haver um torneio feminino, o primeiro torneio feminino em Portugal. A inscrição era gratuita. E eu já jogava muito FIFA, nunca Ultimate Team, curiosamente, eu sempre joguei modo carreira. O que é o Ultimate Team? É um modo competitivo. Ok. É um modo competitivo. Havia um modo de jogo online. Ok. Eu não gosto de jogar online, irrito-me Tu muito. fazes a tua própria equipa, compras irrita-me Jogas muito contra pessoas que há reais. miúdos de 12 anos que me ganham e eu não Pois. quero, dispenso. Fica mal no currículo. E pronto, e na altura eu pensei, olha que giro, vou-me inscrever. Pensei, não tenho nada a perder. Também não estava com expectativa absolutamente nenhuma. E aquilo tinha uma fase online e uma fase presencial. Se na fase online te apurasses. E eu fui à fase online e lembro-me que foram 9 jogos e eu ganhei os 9. E na altura, por acaso é engraçado, eu conto sempre esta história porque o meu nickname não era DNF7, era DRGF07, que são as minhas iniciais e o dia em que eu nasci. E na altura recebi um e-mail da organização do torneio a pedir uma fotocópia do meu cartão de cidadão,
porque achavam que eu poderia ser um rapaz, na verdade, a jogar num torneio feminino. Ok. E eu tive que provar que era mulher. Estavas a jogar demasiado bem, é isso? Porque ganhei os jogos todos. Não era suposto jogares tão bem, era isso? Se calhar. E então tive que provar realmente que era mulher. Machismo dessa organização. Para conseguir ir à fase presencial depois, porque realmente duvidaram que eu fosse mulher e ganho os jogos todos. Pronto. Parabéns. E a verdade foi é que tens assim. capacidades para isso, continuas a fazer a tua carreira, sim. mas infelizmente não és o primeiro caso que eu ouço falar assim desse género de situações. E agora, João, no teu caso, tu trouxeste aí uma medalha, mas tu já tens várias Agora é a hora do João brilhar. vitórias. Bling bling, agora é o bling bling todo. cá para Campeão cima. do mundo. Foste também a transferência mais histórica do futebol virtual em Portugal, quando foste para o Al Nassr, Sim. juntar-te ao teu colega Cristiano Ronaldo, não é? Um amigo. Claro. Já jogaste contra O ele? meu compatriota. Já jogaste contra ele? FIFA? Não. Não, pois claro. E contra o filho? Não. Também não. Eles têm Já medo. era Eles mais têm- Ainda possível. falta isso. estão com já era medo de mais perder. possível. E contra a Também nossa não. convidada? Acho que não. Também não. Então temos que Minha ufa, marcar não é? isso, Minha exato. ufa, não é, João? Contra a Diana também nunca jogou, Claro. temos que marcar isso. Mas João, como é que foi essa experiência dessa transferência histórica, da passagem pelo Al Nassr, o contacto com o Cristiano Ronaldo? Sim, na altura, depois de ter sido campeão do mundo, tinha renovado pela Luna, que era a equipa de Diogo Jota. Renovei e tinha renovado por mais 2 anos. E depois, passado um mês após renovar, recebi o contacto do Al Nassr. Pronto, pagaram a cláusula e fizeram uma proposta. E eu, fazendo um paralelismo ao futebol na Arábia, acho que existe outro poder económico. E de facto foi uma proposta muito boa que recebi. E também decidi aceitar porque sabia que a Luna também ia ficar financeiramente muito bem com a minha transferência. E pronto, foi uma experiência. Só tive contrato de 1 ano, acabei por sair em setembro. Não te deste bem com o clima, não foi? Não, eu acho que ainda não estavam preparados para os esportes. Mas tu chegaste a ir lá mesmo? Cheguei Sim, a ir. ele tem fotografias com o Cristiano Ronaldo. Por momentos eu achei que ainda não estavam preparados para o meu nível. Exatamente, para mim, não é? Portanto, era muito Aquilo eu lá fácil. ganhava 9 jogos de seguida. Não, mas digamos que se calhar ainda não estavam, digamos, preparados para ter esportes em termos de organização, conhecimento do mercado. Chegaste lá e achaste aquilo tudo muito desorganizado ainda, foi isso? Sim, Os computadores sim. ainda eram Pentium 4. Não, Eram Spectrums. eu maioritariamente jogava de casa. Mas digamos que ao final do dia vejo como uma experiência positiva. Claro. Está sempre um currículo e também sempre novas experiências. Cheguei a ir já fui várias vezes à Arábia Saudita. E tens camisolas do Al Nassr, não é? Sim, Claro. sim. São iguais às dos jogadores de futebol? Sim, na altura as camisolas para os esportes eram iguais Ok. às do futebol. Dás-me uma? Eu tenho 3. Só tens 3? Também Eles ganhavas também não pouco, deram é? muitas, Ganhavas pá. pouco, claro. Eles são Não, as unhas de fome, aqueles Sim. árabes, pá. Eles têm pouco dinheiro, sabes? Agora de Manchester, se calhar consigo. Meu amigão! Já fiz aqui um amigo. Exato, já fazemos aqui esse. Mas sim, acho que foi uma experiência muito boa, porque também houve lá essa relação com o Cristiano Ronaldo, que era uma referência do futebol mundial em Portugal, e eu depois acabei por ser uma referência do futebol virtual em Portugal, e também quiseram aproveitar um pouco isso. Tu és o Ronaldo dos e-games? Podes dizer isso? Não. Quem é o Ronaldo dos e-games então? E agora? Não sei. Pois. Ou és modesto ou não és modesto? Não, sou humilde. Eu acho que ele quer ser o Jafonso Exato. do O futebol Jafonso, virtual, não é? é. Queres manter-te Sim, assim? quero ser o mesmo. Mas quem é o melhor Tranquilo. jogador do mundo nesta altura? A fazer o que tu fazes no teu jogo? É um dinamarquês, o Anders. Anders? Sim. Graças. É... Mas é muito melhor do que tu, já jogaste contra ele? Já joguei contra ele. Perdeste quantos e ganhaste quantos? Joguei este ano para a qualificação para o Euro. Acabei por perder. Foi 9-7, algo assim do género. Isso é um jogo muito aberto. É um Sim. jogo todo partido, como se costuma dizer. Depende muito de ano para ano, o jogo varia sempre com, Ok. com as novas edições, mas maioritariamente é sempre marcado por haver muitos golos. Ok. E estiveste sempre na frente do marcador alguma vez, não? Tive, comecei a ganhar, fui 3-0 na altura. 3-0 e perdeste 3-0. Porque é muito, O jogo é mesmo é muito assim, difícil. é. O jogo assim. muda. Se metesse o autocarro na baliza, não dá para fazer? Não funciona assim. Por um lado é bom, né? Não é um pouco, digamos, secante, porque está sempre a haver golos, tens de estar sempre atento. Mas sim, se tivesse de dizer o melhor jogador do mundo seria esse. Ok. E a seguir tu? Eu estou em 8º do ranking Ok, mundial. é um ranking, ok. Existe um ranking mesmo da EA. Mas isso também varia um bocado conforme os Varia com quem os é que jogas, torneios. torneios, exato. Sim. Às vezes não é um ranking real, vá.
Depende, sim. É muito mais do momento do que propriamente um ranking. Mas... Vai variando. Diana, tu consegues viver profissionalmente só do futebol virtual ou tens que ter outro trabalho? Só do futebol virtual, eu diria que no feminino não é possível. Mas eu já vivi do futebol virtual e das streams, portanto isso já era possível. Assim, bem conjugado dava para fazer, mas só do futebol virtual não. E portanto, hoje em dia, como eu já não faço streams, eu tenho outro trabalho, sim, é normal durante o dia, também no Benfica, curiosamente, e depois nas horas vagas, nas horas que consigo tirar, neste caso treino, e depois nos torneios apareço. Isto porque a realidade feminina e masculina no futebol virtual ainda é bastante diferente. Sim, é bastante diferente. O próprio nível também é bastante diferente. E aqui já podias abrir uma conversa muito profunda sobre como é que as meninas crescem e como é que os meninos crescem, e isso tudo acaba por influenciar depois esta coisa de dizer que o nível é muito diferente, porque e portanto também as condições também são diferentes, e a vida no geral de uma jogadora e de um jogador também acabam por ser diferentes. Pois, Pedro, voltando a ti, que tipo de jogador és tu quando estás a jogar estes jogos de futebol virtual? És tranquilo? Irritas-te a sério? Era o que eu estava a dizer há pouco. Se for online contra outra pessoa, ou mesmo um amigo lá em casa, eu irrito-me. Ainda por cima quando a pessoa tiver mal ganhar. Eu odeio pessoas com mal ganhar. E porque eu depois acabo por ter mal perder quando tenho essas pessoas com mal ganhar à minha volta. Então eu prefiro jogar sossegado contra a consola. Nunca jogo no easy, nem jogo naquele no profissional. Okay. É que é para os jogos serem um bocadinho renhidos. Mas gosto de jogar, gosto de estar no meu sossego. Só eu contra a máquina. Prefiro assim do que torneios e etc. Porque lá está, depois tenho termo de comparação e percebo que sou mesmo mau. Porque eu não tenho muito tempo a jogar e não tenho a paciência para ir ver as instruções e ver como é que se faz cada finta e melhorar. Pá, às vezes saem-me coisas que eu vejo, isto dá para fazer isto, giro, vou começar a usar aquela. Como é que se faz? Passar com dar assim a voltinha aos 360 por cima da bola. Não é? A roleta, pronto, a roleta. A roleta é fixe para fazer. O chapéu também é porreiro. O rematar em jeito. Fazer cruzamentos e marcar de cabeça. Coisas simples. Eu gosto de futebol simples e prático. É um simplista. Sou um simplista. Às vezes resulta, outras vezes não resulta, mas eu gosto de chegar ao primeiro toque. Não sou assim um fantasista. A tiki-taka. Já na vida real, aí sim já sou um tecnicista e aí posso dar uma abada a qualquer um de vocês. Agora, com comandos na mão, não me convidem. Mas ao contrário do que se pensa, João, no vosso caso, vocês não estão sempre a jogar, porque até é contraproducente, não é? Vocês têm horários para treinar. Sim, depois existe, tal como em todos os trabalhos, entrar em risco de, digamos, burnout, de se cansar muito com o jogo. Mas lá está. Eu costumo jogar algumas horas por dia, consoante a época, se estou numa época de torneios ou não, que meto sempre um pouco mais de horas. E quando não estou, digamos, a minha rotina normal é só mais manter o ritmo. Mas lá está, convém também não abusar muito. Mas quantas horas por dia é que treina? Depende, agora deve estar ali numas 2, 3, 4 por dia. Queimas muita caloria, não? Não tens ideia? Não. Pois. Jogar mas é muito difícil. Podias suar ali com os nervos e também queimas qualquer coisa. Não estou nesse nível. Não tenho esse nível de nervosismo. Tu agora dizes aos teus pais, quando os teus pais, se calhar quando eras mais miúdo, diziam: tantas horas tu passas nisso, vais estudar. Eu cheguei até algumas discussões com a minha mãe. E agora? Ela queria que eu fosse estudar. E como é que é agora? Vês? Clássico. Eu negociava com ela 1 hora a jogar, 1 hora a estudar. Era um bom negócio. Era um negócio. Também correu bem. Mas ela agora diz, dá-te razão. Ela agora até me diz para jogar mais. Trazes camisolas do City, não é? Claro, como é óbvio. Exatamente. E João, para quem não sabe, lá está, quando estamos a falar da profissionalização desta área, é mesmo a sério. Vocês vão para a cidade do futebol, vocês têm lá estágios de seleção. Estágio da seleção, como a seleção de futebol real. Sim. Estão lá concentrados naquilo que estão a fazer. Tem uma médica, por exemplo, não é? Tem apoio médico. Detritos, não é? Temos acesso se necessitarmos. Felizmente nunca precisa. Aquelas coisinhas para apertar nas mãos, para tornar os dedos. Ter as mãos quentes. Nós temos hand warmers. Quem? Hand warmers, uau. E meter as mãos nos bolsos, não? É diferente. Isso é muito old school. As mãos nos bolsos, calça umas luvas. Também são hand warmers, que já existiam. Não se chamava hand warmers, eram luvas. Pronto. Não, agora existe mesmo hand warmers.
E são super importantes. Nós temos torneios na altura do inverno que, por exemplo, é a Liga. No estádio de Leiria, normalmente costuma ser lá. É muito, muito frio mesmo. Eu já joguei de Quispo lá. Portanto, Mas porquê é que não dão salas com ar-condicionado? Isso já não sei, não é? Já é uma conversa para outra. Para as organizações, Isso. não é? E portanto, os handwarmers são super importantes porque com as mãos frias não conseguimos mexer tão bem, nem reagir da forma mais rápida. E portanto, acaba por ser mesmo super importante. Nesta altura não é preciso, não é? Mas na altura do inverno. Depende, se jogares num estúdio com muito ar ar-condicionado, como às vezes costumo jogar, às vezes é preciso. Mas aquilo aqui tem uma bateria ou é ligado à eletricidade? Como é que é? Não, é digamos, como é que eu ia dizer, não é bem uma caixa. Mas... Eu nem sei bem como é que funciona, na verdade. É tipo bem um papel. Sim. E que se tu o amassas um bocadinho, Aquilo começa aquece. a libertar bastante calor. Ok. E aquilo fica durante, sei lá, acho que é 7, 8 horas. Outra coisa que resulta muito bem é um chazinho, uma caneca de chá quente e tu agarras a com as caneca. mãos. Também. Costuma funcionar também. Agora tenho uma pergunta de desafio para os três. Ui. Se pudessem disputar virtualmente qualquer jogo da história e alterar um resultado, uma jogada através do futebol virtual, qual é que seria e porquê? Ana? Teria que ir à final contra a Grécia, Portugal-Grécia, e alterar esse resultado. Eu era bebê, mas foi assim o primeiro resultado que me veio à cabeça. Sim. Porque era uma final e porque teríamos outra história, se calhar, talvez hoje em dia. Talvez esse seria o que eu alteraria. Muito bem, Pedro. Sim, ora, uma vez que a Diana já falou neste, que também seria um dos meus top desafios para mudar o resultado, porque eu já era crescido e vivi muito aquilo Ao contrário da Diana. e sofri muito aquela derrota em casa. Se calhar também a final da Liga Europa do Sporting, que eu estava no estádio contra o CSKA de Moscou, e eu lembro-me de estar ao intervalo, estávamos a ganhar 1-0 e eu já estava nas nuvens, graças, vamos ganhar um título europeu, e depois acontece o que aconteceu na segunda parte. Portanto, se calhar também alterava esse jogo. Metia no modo easy ao intervalo, mudava para o modo easy. Mudavas, que é uma coisa exato. que eu não faço no FIFA, ali podia fazer. E tu, João? Olha, em relação ao Euro 2004, eu acho que não mudaria, porque se calhar se não tivéssemos perdido essa final contra a Grécia, não tínhamos já em 2016. Eu sou um pouco apologista disto. Mas é maluco. Eu sou um pouco Mas apologista liga o disto. microfone a este homem. Polémico já. Porque eu na minha carreira também já perdi muitas vezes e se calhar foi isso que me permitiu ganhar depois. Não, podias ter ganho era sou mais. Sou um bocado dessa teoria. Mas pronto, como ela já deu o caso do Euro do Sporting, eu se calhar altero a final da Liga Europa do Benfica em 2012-13 contra o Chelsea, por exemplo. Muito bem. E acontece-vos, lá está, inspirarem-se no futebol real para as vossas jogadas? Digamos que é um pouco diferente o futebol virtual, porque existe, digamos, nós chamamos a meta, que é basicamente as mecânicas que tu tens arranjado dentro do jogo para marcar gol. E São é diferentes praticamente do futebol real. é muito diferente Normalmente do não jogo tem de nada futebol. a ver com a vida Sim. real. Mas sim. nem o 11 inicial, por exemplo. Era isso que eu ia Não. dizer. Eu ia dizer que se calhar a nível de jogadores Depende. um bocadinho, porque tu tens cartas que saem baseadas em performance da vida real. Mas portanto, também tens muitos icons e heroes, sim, por sim, exemplo. os jogadores já não jogam. Mas é porque aqueles jogadores que vão Tens, sei aparecendo, lá, não é que tu ganhas. Gullit, Não me Ronaldo, lembro disso. Cruyff, Ronaldinho, Claro. tens muitos conhecidos que hoje em dia ainda se usa. Sim. Mas a nível de táticas e jogadas, eu acho que não. Porque Não, o Ou seja, vocês IFC não tem nada a ver com a vida Vocês real. estão a jogar com jogadores que nunca viram jogar. Sim, sim, sim. Mas muitas como têm vezes, bons stats, não é? É verdade. Como são boas as Qual é cartas. assim o melhor? Qual é que vos surpreendeu mais? Um jogador que vocês não conheciam e de repente saiu-vos aquela carta e vocês estão a jogar com ele. Acho que é o Gullit. O Gullit Acho que é o é. mais Ah, o conhecido. Gullit, sim. O Gullit era grande. Eu E o não- Van Basten, que jogava Não, com o ele. Van Não é Basten muito não é bom. assim tão bom. Não é? muito bom, Mas não é era muito que bom. era melhor. Era melhor ainda. Depois Na ganhou vida 3 real, bolas de ouro, não é? o Van Basten era incrível. Mas digamos, de icons assim mais antigos é o Ronaldo Fenómeno e Claro. o Gullit, Claro. os mais E o conhecidos. Bergkamp, não? Não. Ei, a Não, Dennis não, Bergkamp não. era incrível Esses também. foram esses dois. O Cruyff também e o Pelé, digamos. Yeah. São E o esses. João Silva. Eusébio. Eusébio também, sim. A vossa modalidade funciona como a do futebol real, porém depois na prática para vocês não há nada que faça uma ligação, que haja uma inspiração. É essa a questão
Em termos de jogo jogado em si, Não. Podemos inspirar, sei lá, em figuras do futebol, como por exemplo toda a gente tem muitos ídolos, tem por exemplo o Ronaldo. Podemos olhar um pouco para aquilo que é, sei lá, mais na questão da mentalidade, história de superação, mas em termos de jogo jogado, não. Sim, porque eu já assisti a jogos vossos e vive-se ali, vivem-se momentos de muita tensão e vocês têm que ter a cabeça fria para conseguirem concentrar-se e dar a volta ao resultado. Como é que se mantém essa cabeça fria? Como é que se mantém esses pés no chão? Às vezes é difícil. Eu acho que depende um bocadinho de personalidade. Por exemplo, eu acho que o Já Afonso faz isso com alguma facilidade ou relativa, pelo menos aparenta. Sim. É o pôr dentro de um. No fundo, o que a Cristina quer saber é quantos comandos é que vocês já partiram. Por exemplo. Zero? Não, também não. Mas eu sou uma pessoa que sente muito mais o jogo. Eu fico mais nervosa mas é só até começar o jogo. Depois não consigo pensar noutra coisa, só estou focadíssima no jogo. Mas é um jogo que se decide em milissegundos e por isso é que o foco e a concentração são cruciais. É um nível quase absurdo de exigência, de atenção e de concentração, porque qualquer deslize, lembrei-me ontem que não pus a máquina da roupa a lavar. Já foste. 1-0. Pois, não dá para ter a cabeça noutro sítio. Não dá. E nisso os vossos treinadores também são fundamentais, não é? E a equipa toda que também acaba por vos acompanhar. Sim, é um treinador. Eu no caso do treinador. Sim, senhora. Mas que E explicam temos um jogadas selecionador e tudo. Sim, que ajudam. Sim. Ok. Sim. E eles treinam com vocês no dia a dia? Sim. Metas do jogo. Eu Jogam também... contra vocês também? Também. Não, também são gamers? Não. O teu não? Ele joga, mas não é ao mesmo nível. É fraquinho, não é fraquinho. Tem outra visão. Não estavam preparados para o meu nível. Mas não devias ter um treinador forte para te dar. Não, porque, por exemplo, no futebol existem muitos bons treinadores que se calhar não foram assim tão bons jogadores. E também um treinador que perca sempre contigo está-te a motivar também, não é? Tipo, tu sais lá, venho aqui de 10 vitórias seguidas. Pode dar falsa moral. Pois, também é verdade. Mas eu trabalho com um psicólogo desportivo no Manchester City e acho que também faz muita diferença e gosto bastante de trabalhar com ele em termos de mentalidade, maneira de ver algumas coisas, de como gerir as emoções, o jogo. Também gosto muito. É a primeira equipa onde tens esse psicólogo? Tenho esse real apoio? contacto, sim. E gosto bastante. Faz diferença, notas que faz diferença? Sim, acho que faz-te ver as coisas de outra forma e entendes um pouco mais sobre como funciona o teu cérebro, a psicologia. Gosto bastante. Sim, muito bem. E quando vocês participam, a Federação organiza várias competições, não é? na qual vocês participam. Este apoio da Federação, este empenho também da Federação em tornar esta modalidade mais profissional e fazer com que ela chegue a mais pessoas, também é importante para vocês? Eu acho que é importante, super importante no geral, mas para o cenário feminino então tem uma importância quase que imensurável, porque foi realmente a primeira organização que pegou e deu condições, deu prémios, coisa que até então não havia. Eles procuram sempre criar torneios diferentes para integrar o cenário feminino no que é um bocadinho naquilo que é o cenário masculino. E portanto eles foram pioneiros, são pioneiros, e eu só tenho coisas boas a dizer, sinceramente, sobre a Federação. Todas as condições que nos oferecem, todos os torneios que já organizaram, com prémios, mesmo em alturas mais difíceis, que não era possível um prémio tão grande ou não era possível prémio, houve o esforço para organizar na mesma, nem que seja pela exposição das jogadoras, por dar essa oportunidade às jogadoras. Eu acho que eles são do melhor que há, se não mesmo o melhor que há. Tenho só palavras boas a dizer. E Pedro, tu sabias que esta modalidade já estava num nível tão profissional que já tinha a Federação envolvida? Sim, já tinha ouvido dizer. Não sabia que havia este nível de transferências, que fico até bastante interessado. Devia ter jogado mais quando era miúdo, soubesse que já metia assim dinheiro. Mas sim, já, estou a par que há um esforço de profissionalizar o gaming como uma profissão. E não sei se isto é bom para os meus filhos que estão a ouvir, não é? De repente ficam a achar que podem só jogar o dia inteiro e que arranjam depois dinheiro de uma forma ou de outra, mas fico contente por eles que jogam e conseguem viver disto que lhes dá felicidade, não é? Se calhar em vez de quererem ser Cristianos Ronaldos vão querer ser Jafonsos. É pá, sim, ou em vez de serem engenheiros podem ser gamers, é verdade. Jafonso se calhar não, porque trabalhava um bocado mais o nome artístico de Afonso, mas com um nome melhorzito, acho que sim. Mas é isso, tu, João, também tens participado muito nestas competições da Federação, inclusivamente na seleção. Sim, eu acho que a Federação é muito importante para o desenvolvimento dos jogadores. Acho que,
olhando para trás, há uns anos atrás havia mais torneios, mas acho também com o fim da parceria com a FIFA, se calhar estão um pouco mais limitados em termos de organização de torneios. Mas eu, por exemplo, dei os meus primeiros passos lá em termos de visibilidade para começar a ter bons contratos com equipas portuguesas. E portanto acho que a Federação é muito importante para o desenvolvimento do futebol virtual em Portugal e para a profissionalização dos jogadores, porque lá está, eu sou um exemplo disso, e muitos outros jogadores também, e portanto é muito bom que existe essa aposta e espero que continue para que possa crescer ainda mais o futebol virtual em Portugal. E o futebol virtual em Portugal tem, se não estou enganada, cerca de 230 mil jogadores inscritos na Federação Portuguesa de Futebol, portanto há muita gente a jogar. Vocês sentem também que são uma inspiração para miúdos mais novos, que já há miúdos que querem seguir essa carreira, querem ser como vocês, digamos assim? Não, o conselho que eu dou sempre, eu falo sempre um pouco da minha experiência, que é, eu nunca olhei para isto como uma prioridade. Eu sempre, ainda estou a concluir uma licenciatura atualmente, que é nunca também tirar esse desleixo da escola. Ter um plano B. Sim. E é um plano B que no fundo também acaba por ser um plano A. Fui imposto pelos meus pais e eu também sempre aceitei que tinha que também me aplicar bastante na escola, porque isto é um pouco instável e nunca sabe o dia da manhã. Podes partir uma mãozinha, não é? Vou bater na madeira. Não, e estamos em Portugal, se calhar num ano tens um bom contrato, se tens um ano se calhar menos bom, se calhar não consegues. É um pouco instável. Portanto vais juntando, não é? Tens aquela mentalidade do amelhar para depois um dia mais tarde poderes ter ali um pedazinho de meia. Sim. Mas lá está, é sempre. Eu fui federado até os meus 18 anos. Eu, além de estudar, gostava muito de jogar futebol, joguei futebol e isto era, digamos, um terceiro plano, ou um segundo hobby que eu tinha depois do futebol. E com o passar do tempo, muito também devido ao Covid, à pandemia, ter ficado em casa, cresceu. E o conselho que eu dou para as novas gerações é também para nunca se descuidarem daquilo que são as suas obrigações, porque isto é uma coisa que tem que acontecer naturalmente. Por exemplo, quando era miúdo dizia eu quero ser jogador de futebol, mas não tinha garantido. Isto é igual. E portanto acho que tem que haver este foco noutras áreas e depois sim, naturalmente, desenvolves o teu talento e se calhar um dia consegues chegar a um nível em que consegues ser profissional. Mas acima de tudo o conselho que dou é estudem. É melhor. E tu, Diana? Eu faço das palavras do Jafonso as minhas. Obviamente eu também estudava quando comecei a jogar e sempre priorizei o estudo. Depois, quando terminei, aí sim priorizei o jogo. Também estava na melhor fase a nível competitivo e por isso tudo se encaminhou para. Mas eu não. Lá está, é uma carreira que normalmente tende a ser curta. O próprio jogo muda muito todos os anos e tu consegues ser super bom neste FIFA, neste EFC, e no próximo já não seres tão bom. Manter no topo é sempre aquela coisa que é mais difícil do que lá chegar. E não tende a ser uma carreira que dura muitos anos ou que consegues fazer disto vida até à reforma. E portanto eu acho que é sempre importante ter um plano mais seguro, principalmente no cenário feminino, que não tem as garantias do masculino. Eu não fui transferida por milhares de euros para o Al Nassr. Mas ainda vais a tempo, ainda vai acontecer. A tua realidade é muito diferente. É muito diferente, sim. Isto para dizer que eu acho que está tudo ok sobre seguir coisas que uma pessoa gosta e fazer coisas que gostam. Eu e o Jafonso somos exemplos disso, mas ao fim do dia, principalmente na realidade do cenário feminino, ter um plano bem mais seguro, bem mais consistente, para o caso disto terminar ou da vida simplesmente mudar, porque a vida também muda um bocadinho do nada e portanto ter sempre um plano mais seguro. E faltam também mais mulheres a competir, não é? Sim, faltam, mas lá está, voltávamos àquela conversa de como é que as meninas costumam crescer, como é que é a infância das meninas e dos meninos. É muito diferente, há muito mais homens a jogar. E às vezes há a timidez de não saber como é que se joga a nível competitivo, ter medo de chegar e perder, mas isso
faz parte. Na verdade, eu costumo encorajar até na altura que eu fazia streams, eu recebia muitas mensagens de meninas que não sabiam às vezes o botão para rematar e tudo mais, e eu sempre achei super legítimo, porque ninguém nasce ensinado. Claro. E eu acho que faz parte da aprendizagem e fazem super bem em querer aprender. Sempre respondi com muito, muito carinho e sempre encorajei a que viessem participar e a que fossem e que se integrassem, porque todos começámos assim, na verdade. Portanto, acho que devem correr atrás. Se der, dá. Se não der, há de haver outra coisa para a pessoa. Claro. E nós aqui em cima da mesa temos vários exemplos de várias épocas do futebol virtual, da própria evolução que o futebol virtual foi sofrendo até ficar bastante real. Com isso tudo, vocês consideram que estes jogos são uma obra de arte? É para os três. Deixa-me só completar aqui uma coisa que a Diana disse. Eu também tenho uma irmã e ela também vinha perguntar como é que se jogava e qual que era o botão para rematar. Eu dizia sempre que era o X, que era para lhe ganhar. Mas é por isso que as mulheres não compram. É por isso que eu recebi estas mensagens. Olha, carrega com mais força. Enfim. Grandes cabazadas que eu dava na minha irmã. Coitadinha. Mas sim, eu acho que os jogos de futebol são cada vez mais uma obra de arte, cada vez mais reais. Lembro-me agora também da minha avózinha, que eu muitas vezes eu estava em casa a jogar PlayStation, jogos de futebol na televisão, e jogava, como eu sou do Sporting, jogava muitas vezes com o Sporting, e ela sentava-se ao meu lado, coitadinha, assim: o Sporting está a jogar. E eu: está a jogar. Para quanto? Está a ganhar 3-0. E ela achava que aquilo era mesmo real e que era o jogo que estava a acontecer. Portanto, é a prova de que os jogos de futebol estão cada vez melhores e são cada vez mais obras de arte, porque quem consegue transformar um jogo quase num jogo real, acho que está a fazer um trabalho bem feito. Em relação ao tudo mudar num instante, eu também era um grande jogador de PES, Pro Evolution Soccer. A minha carreira só não foi mais além porque isto entretanto mudou para o FIFA. Porque se fosse no PES, não tinha hipótese. Era eu que estava no sítio hoje em dia. Enfim. Coitado do Afonso, onde é que ele estaria? E João? Posso dizer que sim, que por exemplo estes CDs de antigos jogos são um pouco da história de que é a evolução do futebol virtual. Eu, por exemplo, o meu primeiro contacto com o futebol virtual foi na PSP. Na altura, PES. Sim. Foste preso, não foi? Foste preso, estavas na esquadra. Era a PlayStation portátil. PlayStation portátil. Foi a antiga geração. Eu cheguei a comprar uma PSP para o meu filho. Ainda tenho-as lá em casa. Game Boy, nunca tiveste, claro. Não, eu sou do tempo da Game Boy. Já não sou dessa geração. Eu ainda tive. Já era a cor, se calhar. Era a cor, era amarela. Claro. O meu primeiro jogo foi na altura o PES 2011 para aqui, olha. Para a PlayStation, para a PSP. Estava ali para casa. Mas era para a PSP. E depois a seguir, a partir de 2013, comprei o último PES e depois aí foi só FIFA. 2013 também está aqui. Mas sim, também um pouco de nostalgia ao ver isto. Também faz um pouco parte das nossas infâncias. Portanto, sim. É sempre. Mas o que eu gostava era da Lara Croft, digo já. Cala de boca. Também teremos episódio sobre. Tem agora um jogo novo, não é? Está a sair. Certeza. Também teremos episódio, portanto é só ficarem atentos. Em Diana, alta definição. É obra de arte. Olha, a minha reação quando disseste isso foi mais no olhar de forma competitiva, porque na verdade o jogo, competitivamente falando, os mais recentes têm muitos erros e muitas coisas assim um bocado inexplicáveis que jamais aconteceriam no futebol real, não é? E por isso é que foi essa a minha reação de mas claro que no geral os videojogos são uma obra de arte e são parte da minha vida desde que eu me lembro, e até hoje eu não jogo só EFC, eu jogo vários outros jogos, PlayStation, computador, e eu acho que para mim são um escape. Eu sempre adorei jogar, eu sinto-me super bem, um bocado como ele dizia há pouco, de estar só ele e a máquina, só ali num momento em que pode não ser um jogo competitivo, pode ser um jogo de história, estar só ali a curtir um bocadinho de este jogo é super interessante. Normalmente agora vem com histórias muito desenvolvidas que agarram mesmo as pessoas ao ecrã, e portanto para mim os videojogos são uma obra de arte. Competitivamente falando, o EFC não é uma grande obra de arte. Muito bem, muito obrigada aos três por esta bela conversa à volta do futebol virtual. Muito obrigada. Obrigada por teres estado desse lado.
Com apresentação, guião e produção de Cristiana Reis, Geração Gamer é um podcast original da SIC Notícias, com coordenação e sonoplastia de João Martins, direção de Joana Beleza e de Bernardo Ferrão. Com um agradecimento especial à editora de cultura, Graça Costa Pereira. O vídeo é de Carlos Paes, a fotografia de Matilde Fieschi.